dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo possa abundar em nossos corações, de maneira que a gente continue crescendo no seu conhecimento e na sua graça salvadora. Meus amados, chegamos hoje à sexta-feira, as últimas duas perguntas da nossa lição semanal, o estudo diário da lição 10 aqui do livro de Isaías, né? E vamos hoje para as últimas duas perguntas, pergunta 11 e 12. Mas antes, rapidamente, vamos aqui fazer uma rápida recapitulação do que nós vimos ontem, para que a continuidade seja compreendida de melhor forma, sem desprezar o contexto. Vamos lá. Ontem nós vimos na pergunta 10, quando o Senhor disse que os braços do povo lá de Judá, né? O pessoal, né? Tanto o povo que desprezou o Senhor, quanto aqueles que o atacaram, principalmente aqueles que os atacaram, né? Que eram os assírios, o reino da Babilônia, né? Que os braços deles ficariam sem força, e de tanto medo, né, os corações deles iriam bater cada vez mais rápido, né? De pavor, eles chorariam como uma mulher com dores de parto, cheios de medo, os rostos deles ficariam vermelhos de vergonha, né? Uma clara descrição do dia do retorno de Cristo, né? Não se aplicando especificamente àquela, né, a invasão dos medo-persas sobre Babilônia, de tal forma que eles ficariam aterrorizados, né? Mais uma informação, uma revelação que se volta mais para o tempo do fim do que para o que eles experimentaram naquela época. O que experimentaram naquela época foi algo terrível, mas não com essa descrição, né? Com essa descrição. E aí a gente vê na pergunta, né, anterior, quando o Senhor diz lá claramente, em Isaías 13, 1 a 6, que ele pegaria os seus consagrados, os seus exércitos de homens valentes, né? Uma clara descrição do retorno de Cristo à Terra em miríades e miríades de anjos, para vir reclamar aqui realmente o reino de Deus e estabelecer para sempre a sua autoridade, né? Ele fala em destruir toda a terra, né? Fala do grande dia, terrível dia do Senhor, o dia do Todo-Poderoso, e a terra seria assolada, completamente assolada, né? E hoje, na nossa pergunta 11, nós temos aqui o seguinte questionamento: que fenômeno é predito na destruição de Babilônia? Isaías 13, versículo 10 a 13 diz assim: porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá. E a lua, à noite, claro, não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Veja, meus irmãos, que um fenômeno que vai acontecer aqui, claro, né? Não é um fenômeno natural. Esse texto jamais poderá ser, já que trata-se de uma linguagem profética e para o futuro, cheia de símbolos, claro, né? Claro que não se trata de um fenômeno natural, mas de um fenômeno espiritual. Estrelas na linguagem profética estão falando, né? O próprio Apocalipse diz que as estrelas são os anjos, né? O próprio Satanás
o dragão, né? O Satanás recebe o nome lá de dragão, lá no Apocalipse 12, com a sua cauda, o engano, ele arrasta a terça parte das estrelas, dos anjos do céu, né? Quando o termo fala que estrelas e constelações, eles estão falando exatamente das miríades e miríades de anjos, né? Que existem para resplandecer a glória de Deus sobre esse planeta. Então vai chegar um tempo em que a glória de Deus não será resplandecida sobre esta terra, para que a luz da sua palavra, a luz do seu conhecimento, salve as pessoas. Diz que chegará esse tempo. É por isso que ele diz que a luz do sol, né? A luz da justiça de Cristo, Cristo é chamado de o sol da justiça, né? Não daria a sua luz. E nem a lua, né? A lua é o quê? Um satélite natural que resplandece a glória do sol, a luz do sol. Quem é a lua aqui, numa linguagem, no sentido feminino? A noiva de Cristo, ou seja, chegará um tempo em que Jesus Cristo, os anjos e a própria igreja, que está nesse mundo como luz do mundo, Cristo falou, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, né? Chegará um ponto, chegará um tempo em que isso vai cessar. Quando vai cessar? Quando o Senhor, como diz o texto, vai castigar o mundo com os seus juízos. Ele vai castigar quem? Os maldosos, os perversos, os que amam iniquidade, né? Os arrogantes, violentos, atrevidos, soberbos, que é essa relação que ele está falando aqui, no capítulo 13 aqui de Isaías, uma clara referência àquele momento quando Cristo vai retornar em glória nas nuvens dos céus para trazer para cada um e dar a cada um o seu galardão, né? O galardão da vida para aqueles que, pela fé, foram salvos, né? Pela graça de Deus, e a morte, né? A condenação para aqueles que rejeitaram essa graça, né? Que foi oferecida para todos, mas não quiseram, né? Então, essa aqui é uma linguagem especificamente quando a terra não receberá mais a graça de Deus em forma de luz do evangelho, da revelação, da palavra que liberta, que salva, né? Esse é o momento aqui. Aí ele conclui dizendo assim o verso, né? Portanto farei estremecer os céus. Em que momento os céus, como um estrondo, passará? Na volta de Cristo. A terra será sacudida do seu lugar. Quando? Quando Cristo voltar. O apóstolo Pedro é muito claro nessa descrição, né? Ele disse por causa da ira do Senhor. E qual é o dia da ira do Senhor dos Exércitos? Retorno de Cristo, né? O dia do seu furor, como diz aqui as Escrituras Sagradas. Continuando, meus amados, aqui na 12ª pergunta, Babilônia foi comparada a quem? O que acontecerá com Babilônia após a sua destruição? Isaías capítulo 13, versículo 19 ao 22. Babilônia, a joia dos reinos, nos dias de hoje nós diríamos que é a joia da coroa, né? Ou seja, a coisa mais preciosa da terra. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus é os babilônicos, né? Será como Sodoma e Gomorra, ou seja, virará cinza, né? Quando Deus transtornou Sodoma e Gomorra, Babilônia, e é o que aconteceu com ela literalmente lá no passado, que hoje é só ruínas, né? E que vai acontecer com a Babilônia mística, obviamente, antes da volta de Cristo. Aí o texto continua dizendo, nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio, ou seja, o árabe, não mais armará ali a sua tenda. O árabe pastor que ficava pelo deserto cuidando dos rebanhos, né? Não armará mais lá a sua tenda. Nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém, nela, na Babilônia ruínas, que é até Babilônia literal até hoje é assim, né? Nela, as feras do deserto repousarão e as suas casas se encherão de corujas. É exatamente o corujão, né? É o que há em Babilônia hoje, de forma literal, né? Que isso aí é uma tipologia também para a Babilônia mística, que também será desabitada, só haverá morte e ruína, né? Ele diz mais, ó, ali habitarão os avestruzes e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos.
os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Então veja que essa profecia, ela se aplica não somente à destruição da Babilônia literal, a Babilônia geográfica, aonde hoje está localizada lá no Iraque, né? Que é aquela cidade Babilônia antiga, onde Nabucodonosor erigiu, edificou e reinou de forma resplandecente sobre o mundo, né? Até hoje se fala das 7 maravilhas antigas como o jardim suspenso da Babilônia, né? Era um reino tido por todos naquela época como magnífico. Era algo absurdamente rico e muito evoluído para o seu tempo, né? Na Terra não tinha nada mais belo, mais rico, né? De ouro, politicamente, conhecimento cultural, era tudo muito rico. É por isso que o texto está dizendo aqui, né? O texto está usando desta forma aqui, ou seja, tudo aquilo que havia de riqueza e de beleza se transformou num cenário de destruição, onde agora as feras do campo, os chacais, a hiena, a coruja, os avestruzes, né? Os animais, né? Os animais impuros, os animais mais selvagens, né? Os animais carniceiros. Olha, se a gente for olhar para a tipologia de cada animal desse, como o Apocalipse diz assim, lá no reino de Deus não entrarão os cães. Não está dizendo que não vai entrar o cachorro, o animal cão, não. Cães é homens que têm o caráter oportunista, traiçoeiro, covarde, que tem os cães selvagens lá do deserto. Então, não é, a Bíblia não está dizendo que não vai entrar cachorro no reino de Deus, não. Deus criou o animal, né, lá no Éden. Então, é uma figura de linguagem, é o que ele está usando aqui. Então, essa linguagem aplica-se literalmente à cidade geográfica. Que você for lá, está essa ruína aqui. Só quem vai habitar lá é a coruja, é o chacal que passa de vez em quando lá, os animais que têm lá hoje, né? Alguns desses animais é muito difícil encontrar lá, mas aqui é uma figura de linguagem. Esses animais, na Bíblia, estão descritos como os animais selvagens, imundos, animais que comem carniça, animais, ou seja, é algo que tem um certo grau de negatividade, de caráter pejorativo, de coisa ruim. Essa é a linguagem. Exatamente igual à descrição da Babilônia do futuro, essa Babilônia que está enganando o mundo inteiro e que Cristo vem julgar ela quando retornar pela segunda vez. Claro que retornar é a segunda vez, né? Quando ele retornar nas nuvens dos céus com poder e glória. Lá está descrito que as pessoas da terra disseram assim: ah, Babilônia, os teus perfumes, né? As tuas joias, os teus prazeres, né? Quando ele vê a Babilônia queimada, mesmo cenário aqui, se você ler o capítulo 18 de Apocalipse, você vai ler isso com muita clareza lá, né? Que os povos da terra se lamentarão, chorarão, prantearão em desespero, porque não vai ter mais as riquezas da Babilônia. A grande cidade, a Babilônia, né? Por quê? Porque agora ela está praticamente nesse mesmo cenário, né? Um cenário de ruínas, de destruição, que está sendo descrito aqui na Babilônia Antiga. É um cenário mesmo de destruição, onde se vê o quê? Sangue, fumaça, fogo, de destruição. Inclusive, uma destruição muito mais horrenda do que a destruição da antiga Babilônia. Essa Babilônia do Apocalipse 18 é muito pior. É tão pior que no Apocalipse 18, logo no início, não sei se é o versículo 2 ou o versículo, né, o versículo 5, não falha a memória, o Senhor diz assim ao seu povo que está julgando ela, o seu povo, né, cheio do Espírito como os apóstolos, o Senhor vai dizer a esse povo assim, ó, né, usando a linguagem do anjo, né, ele diz assim, olha,
dai a ela a Babilônia em dobro. Ele fala duas vezes. Dai a Babilônia em dobro. É por isso que no capítulo 18 de Apocalipse, ele repete a destruição de Babilônia duas vezes. Ele diz praticamente a mesma coisa duas vezes. Né? O texto se repete ali, porque o povo de Deus vai dar a ela duas vezes, mostrando claramente, ainda no livro do Apocalipse, que o que foi é o que será. As duas Babilônias, a do passado e essa mística do presente, que essa Babilônia do presente, nada mais, nada menos, é aquela que mantém o povo de Deus dentro dela. Não é? Que Deus vai arrancar de dentro dela o seu remanescente, como fez lá antigamente, né? Lá no passado. E que mensagem, né? Que mensagem maravilhosa essa que o livro de Isaías traz em plena harmonia com o que está sendo descrito pelo apóstolo João. Algo maravilhoso e profundo.